Então, assim, eu quero encaminhar, né, a nossa aula para possibilidades de pensar o pensamento. Vocês sabem que o nosso ponto assim de concórdia com relação a o que a gente faz quando a gente faz filosofia, né? O que a gente faz quando a gente faz filosofia? A gente pensa o pensamento. Agora, o que significa pensar o pensamento é sempre uma questão. Será que o pensar o pensamento é sempre um só? Tem uma expressão de que eu gosto muito, que é o seguinte, é uma expressão de Platão, que ele vai falar o seguinte, é o diálogo da alma com ela mesma. Filosofia é o diálogo da alma com ela mesma. Eu acho uma frase sensacional pelo seguinte, não apenas pela consideração de que a filosofia venha a ser isso que a gente está fazendo agora, né? Que a gente conversando, a gente possa descobrir na própria conversa isso que é filosofar. Mas pelo seguinte, alma, para Platão, não é a alma de cada um, é a alma do cosmo. E aí, quando a gente fala a alma do cosmo, em geral, a gente pode saber, caramba, o que significa isso, alma do cosmo? Antes da gente saber o que é alma do cosmo, a gente é levado a questionar o que é o cosmo. E aí, de uma forma simples, o cosmo, a gente não pode alcançar o que vem a ser o cosmo pela pergunta o que é. Porque, antes de mais nada, a gente está no cosmo, né? Então, a gente pode falar, olha, como o cosmo acontece? E aí é uma viagem, porque a gente pode falar, poxa, o cosmo, ele acontece em virtude da rotação da Terra, que é algo que o Platão, ele já, na época dele, ele conseguiu alcançar esse pensamento de que a Terra, ela roda em torno de si mesma, ou seja, ela tem um movimento, a Terra tem um movimento. E isso é muito extraordinário, porque, em geral, a sensação que a gente tem é de que o mundo está parado, né? Já consideravam aí os políticos do governo que está atualmente instituído, que a gente existe num mundo plano, né? Isso que para a ciência é um absurdo para os governantes que estão atualmente no poder, né? E se professam evangélicos, era uma consideração genuína você poder se considerar habitante de um universo plano. Bom, Platão já diria que isso aí é uma besteira, porque é muito fácil você descobrir, na verdade, que a gente está num universo redondo. Basta ver um barco indo no horizonte e abaixando progressivamente. Essa aqui é uma descoberta acreditada a um cientista moderno, que é o Galileu, na verdade já está no horizonte de pensamento do Platão, como a gente pode ver lendo atentamente a obra O Timeu. Então, quando a gente fala o diálogo da alma com ela mesma, na verdade a gente pode substituir e falar o diálogo do cosmo com ele mesmo. E aí também é muito estranho, né? É muito estranha, desculpa. É estranha essa expressão, o diálogo do cosmo com ele mesmo. Parece que são as estrelas que estão em diálogo. E é exatamente isso que o Platão vai colocar, que existe um diálogo das estrelas entre elas, e que é um diálogo passível de ser descoberto pelo filósofo, enquanto o filósofo ele está atento a isso, que é o movimento dos astros. Então, assim, eu acho muito bonito o modo como o Platão coloca, ele coloca que a atividade do filósofo, a atividade da filósofa, está atrelada à descoberta do movimento dos astros, o movimento das estrelas. E a gente pode ser alçada à descoberta desse movimento bastando
um pouquinho de atenção à totalidade em que a gente já está. Então, nós seríamos seres passíveis de estar atentas ao movimento do cosmo. E esse movimento que é um movimento de diálogo das estrelas com os astros, da Terra com as estrelas, a Terra com o Sol. Isso que, em geral, a gente toma como movimento da astronomia, que é a ciência de estudo dos astros, mas também da astrologia, né, que foi também uma invenção recente, né, que é essa possibilidade da gente, cada um, se dizer guiado pelos astros. Eu, por exemplo, eu sou de Câncer, e aí é um signo marcado pela lua, é um signo marcado pela calma, pela serenidade, e toda essa possibilidade de leitura, né, sobre como eu aconteço, de que modo que eu aconteço, de que modo cada uma de vocês acontece, como atrelada aí o movimento dos astros, o movimento dos deuses, que, segundo Platão, são deuses, né? As estrelas são deuses, os astros são deuses, e aí a gente pode se descobrir como atrelado, nosso destino está atrelado ao movimento desses deuses, que são também passíveis de serem lidos como movimentos matemáticos, né? Então, a astronomia está muito mais afinada, essa possibilidade da gente fazer ciência das entidades celestes, ela está afinada com o discurso de Platão. Então, assim, fazer filosofia é diálogo da alma entendida como a alma do cosmo. É um diálogo da natureza com a própria natureza. De uma forma, assim, um tanto quanto pretensiosa, mas é isso, né? Filosofia é da gente poder realizar aí uma leitura que seja uma leitura do cosmo, que o próprio cosmo faz de si. Nós seríamos como, assim, digamos, espelhos do cosmo, para o próprio cosmo se pensar. Mas essa é uma das formas pelas quais a gente pode compreender o exercício da filosofia. O que eu acho interessante dessa forma de compreender a filosofia é essa abertura para a totalidade que está na obra de Platão. Então, assim, para a gente fazer filosofia, a gente tem que começar pela totalidade. Isso, em geral, são poucas pessoas que conseguem alcançar essa dimensão do ser enquanto abertura para a totalidade. Então, assim, como que a gente alcança a totalidade? A princípio, a própria palavra todo, a totalidade, ela já inaugura essa possibilidade, né? Então, assim, quando eu falo totalidade, eu falo totalidade. Então, eu já estou dizendo como acontece a totalidade. Acontece a totalidade como totalidade, e eu posso estar atenta à totalidade ou não. Se eu for filósofa, radicalmente, eu vou ser convidada a essa atenção, que é a atenção para o todo. Existe um questionamento genuíno que é com relação à possibilidade de nós, seres da nossa época, né? Então, assim, como somos, né? O pensamento nosso, da nossa época, ele pode ser um pensamento como era o pensamento dos gregos, né? Como era o pensamento de Platão. Será que nós, que somos da nossa época, nós podemos ter essa possibilidade de atenção para a totalidade, como o Platão coloca que é preciso que seja, para que a gente possa fazer filosofia? O que eu acho interessante é que a palavra que o Platão usa para a gente pensar é a palavra revolução. Em geral, a palavra revolução vai estar atrelada aí a toda uma questão que, no seio da nossa sociedade, é encadeada à revolução política,
né? Ou então revolução econômica. O que quer dizer, no senso comum, uma revolução? É você modificar radicalmente o modo como a sociedade se estrutura. Então, quando a gente fala, por exemplo, revolução comunista, é quando a gente se dá conta da necessidade, da urgência da gente modificar a economia de modo que a economia deixe de ser economia capitalista e passe a ser uma economia comunista, como talvez seja a forma como os indígenas e os quilombolas se organizam, né? Nas sociedades indígenas e quilombolas, a gente tem uma forma de organização que é, a princípio, sem o mecanismo do capital, que vai estruturar a sociedade capitalista. Não tem essa hierarquia de valores instituída pelo capital. E aí, de certa forma, talvez a gente possa ser convidado a pensar, conforme nos disse o mestre Darcy Ribeiro, que aqui no Brasil a gente tem um comunismo bastante diferente do comunismo protagonizado pelo Marx, né, que considera aí a revolução a partir da união dos proletários, porque a gente tem uma revolução indígena, né, uma revolução quilombola. A gente tem uma forma de se localizar no mundo que é muito diferente da sociedade capitalista. É uma forma que a gente é convidado a conhecer a partir de uma experiência que é uma experiência de cosmo muito diferente da maioria das pessoas, da maioria das sociedades. E aí eu quero convidar vocês a essa experiência a partir de uma consideração que é a seguinte, uma consideração muito curiosa, que é a seguinte: vocês já pararam para pensar a forma como a população indígena brasileira, quando o Brasil ainda estava sendo criado, o conceito de Brasil, como que as tribos indígenas observaram e leram as galinhas? Né? Vocês sabem que não tinha galinha aqui. A galinha, ela foi uma criação, a princípio, do Oriente. Né? A galinha foi, digamos assim, uma ave que foi domesticada no Oriente, a galinha. E aí a galinha veio durante o processo de colonização. A galinha veio a galinha d'Angola, não sei se vocês conhecem a galinha d'Angola. Vou colocar aqui, olha. A galinha d'Angola é uma galinha muito bonita. Quer dizer, ela é bem estranha, na verdade, né? Eu acho bonita, não sei se vocês vão achar. Não sei se vocês conhecem a galinha d'Angola. Ela faz tô fraco, tô fraco, tô fraco. Essa é como ela é. O canto da galinha d'Angola. A galinha d'Angola veio de África. Olha como ela é bonita. A gente pode até pensar nesse processo, que é o processo de diáspora da galinha d'Angola. Ela veio de África. Olha essa que bonita, azul. Existem 5 tipos de galinha d'Angola. Olha só, eu achei que só tivesse uma. São 5 tipos. Tem azul, tem a galinha d'Angola branca e preta. Eu acho que todas cantam assim: tô fraco, tô fraco, tô fraco. Olha os filhotes da galinha d'Angola, que bonitinhos. Ó, oh, que bonitinhos. Parecem perdizes, né? São amarelinhos. Olha que bonitinho. Bom, por que a gente está falando da galinha d'Angola? Porque ela veio de África. E aí, eu quero convidar vocês a pensar nisso. Como que vocês supõem que os indígenas tenham experimentado essa visão das galinhas? Como que os indígenas dessa terra entenderam as galinhas? Não é uma pergunta interessante? Pode parecer estranho,
Mas a galinha, ela foi tomada como um animal que não pode ser comido, né? Hoje, digamos assim, o colonizador português, né? Tinha até holandês lá no, acho que foi Pernambuco, teve colonização holandesa. Mas, em geral, os colonizadores, eles traziam as galinhas para servir de alimentação, né? Eles pretendiam que tivesse, assim, uma criação de galinha, criação de porco, criação de vaca, para eles comerem. O que acontece, que eu acho sensacional, é o seguinte: os indígenas, eles têm uma experiência com aquelas galinhas que é no seguinte sentido: a gente não pode comer a galinha. Por quê? Porque a galinha é um domesticável. Você leva para casa e ela, tipo, você conversa com a galinha, ela tem as penas. E aí o que eu acho sensacional também é o seguinte: eu vou mostrar para vocês agora que é a imagem do manto tupinambá. E aí vocês vão olhar o manto tupinambá e aí vocês vão imediatamente, acredito eu, fazer como eu. Vocês vão achar lindo, porque é um manto, de fato, sensacional. Olha só o manto tupinambá. Primeiro que vocês podem nem de forma imediata assim ver a beleza que eu vejo no manto, porque vocês vão ver pela primeira vez e talvez vocês passem pela experiência, que é a mesma experiência que os indígenas, a mesma experiência, desculpa, pela qual os indígenas passaram, que é a experiência de estranhamento, né? Que, olha só que diferente que é isso, parece um punhado de penas, né? Mas é um manto, é uma vestimenta. Nessa outra imagem, a gente vai ter essa imagem de vestir o manto, né? Um indígena vestido o manto. Acho que nem é um indígena. Na verdade, esse aqui é a imagem de um europeu numa festa que foi promovida junto com o manto tupinambá depois que ele saiu do Brasil e foi para a Europa. Foi uma grande festa, que foi a festa realizada por uma rainha lá na Holanda, com o que foi roubado, né? Daqui foram, não sei se foi exatamente roubado, a gente não sabe, parece que foi uma troca com certeza injusta, que eles levavam esse manto e davam uma faquinha e ficava por isso mesmo, uma faquinha pelo manto, que é sensacional. O que acontece é que hoje a gente sabe que esse manto, as penas vermelhas, elas foram tiradas de galinhas brancas e tingidas com urucum e costuradas nessa roupa com efeito de ser uma coisa usada para rituais sagrados. Nessas penas, os deuses habitavam. Então, assim, os indígenas, eles, a princípio, eles se recusaram a comer as galinhas porque eles achavam muito mais interessante as penas. E as penas, eles não matavam as galinhas para tirar as penas. Eles tiravam as penas e deixavam as galinhas lá livres para nascer mais pena e eles poderem usar aquelas penas maravilhosas, fazerem cocares sensacionais e mantos como este, lindíssimos. E vestir aqueles mantos. Então, os indígenas, eles ficavam nus, com exceção do momento em que eles vestiam esses mantos sensacionais. Né? E foram 11 mantos foram levados para a Europa. Hoje, esses mantos continuam em museus europeus. Eles chegaram até a vir aqui no Brasil uma época e depois voltaram. São 11 os mantos que foram levados para a Europa. E aí, aqui, esses mantos, eles tinham a ocasião de serem habitados por deuses. Hoje, esses mantos habitam caixas de vidro.
pajé foi convidado a saber se esses mantos deveriam voltar para o Brasil ou não. O que ele respondeu recentemente foi o seguinte: não, é preciso que os mantos fiquem lá. Talvez eles fiquem melhor lá do que sob o governo Bolsonaro, talvez. A princípio, o que eles falaram foi o seguinte: não, a gente quer ir lá ouvir o manto para saber qual é a experiência que o manto teve nesses 300 anos de colonização, os 300 anos que o manto foi levado a ficar numa caixa de vidro sem os deuses, ou com os deuses só, sem o ser humano, né? De certa forma. Bom, o que é interessante da gente observar, então, é que as galinhas, elas serviram para a feitura do manto tupinambá nessa época. E mais do que isso, as galinhas, elas se reproduziram e ficaram povoando o Brasil durante muito tempo. A costa ficou com uma população de galinhas enorme, porque os indígenas não comiam as galinhas e as galinhas se reproduziram, e aí ficou realmente, suponhamos, uma festa das galinhas. O que eu acho assim sensacional pelo seguinte: de certa forma, a gente pode usar essa metáfora das galinhas no sentido de pensar assim: poxa, as galinhas vieram de África, algumas vieram do Oriente, e elas chegaram nessa terra e finalmente elas foram felizes, porque os indígenas não achavam certo comer as galinhas, sabe? Elas foram convidadas a habitar no paraíso sem serem comidas e, de preferência, sendo expostas, né? Porque as penas eram lindíssimas. E aí os indígenas gostavam muito das penas, achavam que a maior riqueza que podia existir nessa terra eram as penas. Por quê? Porque as penas, elas ocasionavam a beleza, e a beleza ocasionava a presença dos deuses. Então, quanto mais bonito fosse o manto, quanto mais bonitas fossem as penas, mais os deuses iriam atuar para aquela tribo ou para aquela coisa que era o manto. O manto tinha autonomia, vontade própria. Então, assim, a princípio, os indígenas não conseguiam entender por que os colonizadores eles comiam as galinhas, e pior, por que eles comiam os ovos? Porque os ovos ainda era mais terrível. Comer um ovo significava comer uma galinha em potencial. Então, os indígenas não entendiam como que os colonizadores podiam pegar e comer uma galinha inteira, às vezes 2 galinhas inteiras, que eram os ovos que eles comiam. Não fazia sentido. Parecia egoísmo, né? Porque você não esperava a galinha nascer, você pegava e comia o ovo. Isso seria um absurdo. Isso na visão dos indígenas, né? Uma pesquisa que eu cheguei a fazer ontem para essa aula. E aí eu fiquei pensando, poxa, que coisa, né? Porque os seres humanos que vieram de África, eles passaram por situações horríveis, né? De escravidão, de crueldade. Na verdade, eles vieram muito mais do que para produzir. Talvez a gente possa dizer que eles serviram para a crueldade do ser humano colonizador. Então, a gente sabe, né, que hoje em dia a gente chegou a considerar, a gente pode saber disso, que as negras africanas, elas vieram muitas vezes para servir a crueldade do colonizador. Elas eram estupradas, elas serviam ao que tinha que fazer, elas eram obrigadas a trabalhar durante o dia inteiro, às vezes a noite inteira, vieram sofrer as torturas que sofreram durante o período da escravidão. Vocês vejam, a gente sabe que existia uma lei que preservava o negro, a negra escravizada, de tortura.
Então, era inconstitucional, pela legislação mesma do império, você tratar mal um escravo, uma escrava. Mas isso não impedia que essa tortura deixasse de acontecer. Vocês podem, inclusive, ver o filme que eu recomendo muito, que é o filme Doutor Gama, que estreou faz pouco tempo. Doutor Gama foi uma figura excepcional, porque foi um negro que foi escravizado, que conseguiu alforria, que se tornou advogado, poeta e que libertou muitas pessoas da escravidão. E que se tornou aí uma referência indispensável para todas aquelas pessoas que buscam estudar o direito no Brasil, como que as leis funcionaram no Brasil, sobretudo no que tange a essa perspectiva que é a perspectiva abolicionista. Então, ele foi um precursor do movimento abolicionista, o Luiz Gama, e compreendeu que é preciso que a gente realize nessa terra um movimento de retomada da dignidade das populações negras que foram sequestradas em África e trazidas para essa terra sob o regime de escravidão. E aí, o Doutor Gama, o filme é sensacional, eu recomendo, a gente pode até assistir aqui, de repente. Mas, justamente, eu acho sensacional isso que a gente tem pouco estudo sobre isso, mas que permite a gente ver o seguinte: a forma como as tribos indígenas dessa terra concebiam tudo era radicalmente diferente da forma como os colonizadores entendiam tudo. Então, quando a gente fala essa expressão diálogo, o diálogo da alma com ela mesma, diálogo da alma com ela mesma, né? A gente pode tentar entender o que significa isso nas tribos indígenas. Como que os indígenas dessa terra compreendiam o cosmos? Talvez, quando a gente fale assim, poxa, os indígenas achavam uma atitude horrível comer as galinhas. Porque as galinhas, de certa forma, elas entendiam o que o indígena falava. E elas até cediam as penas, que é o que há de mais valorável. Então, assim, enquanto o colonizador sentava na mesa e comia galinha, jogava as penas fora, o indígena chegava e queria tratar bem a galinha. Falando, não, a galinha, ela é uma entidade sensacional, porque elas nos cedem as penas e elas são queridas. As galinhas podem habitar na casa que é a oca, e elas não causam mal a ninguém. Que atrocidade que é você pegar uma galinha e matar. Isso na cosmologia, na cosmovisão indígena, né? Então, assim, de certa forma, os indígenas, eles travaram aí um pacto de preservação das galinhas que ocasionou uma multiplicidade de galinhas na costa e no território brasileiro. Sem dúvida, isso aconteceu também com a população negra. Só que a gente não tem registro escrito disso. A gente tem o quê? A gente tem os quilombos, a gente tem essa consideração de que se a população negra que veio de África no processo de diáspora não tivesse travado uma relação de amizade com as tribos indígenas brasileiras, os quilombos não seriam possíveis, porque os quilombos foram localizados em situações em locais em que as tribos indígenas estavam. Então, teve uma relação de pacto que a gente, quem gosta de estudar isso, né, compreende que foi justamente onde teve ocasião o nascimento dos caboclos. Então, quando a gente fala, por exemplo, cabocla Jurema, é uma árvore que tem proteção dos deuses na medida em que ela vira gente, né? A Jurema, ela vira gente.
e é uma árvore medicinal e tem todo um lugar de ritualística, tanto para a população indígena quanto para a população quilombola ainda hoje. E você tem esse acontecimento, que é o acontecimento dos caboclos, das caboclas, a cabocla Jurema. O que são os caboclos? Elas são entidades que realizam essa proteção tanto da população indígena quanto da população quilombola. É uma proteção que se dá, como se diz, divina. É uma proteção divina. E aí a gente pode até falar, poxa, de certa forma, o que aconteceu com essas galinhas que foram protegidas pelos indígenas é o que aconteceu também com os quilombolas, que foram protegidos pelos indígenas em razão de uma situação de violência e crueldade protagonizada pelos colonizadores. Então, assim, os colonizadores, eles podia até ter um colonizador abolicionista, outro colonizador que era gente boa, que conseguia entender a necessidade da gente preservar a saúde de toda a população. Mas, via de regra, o que a gente tinha aqui era uma população que veio fugida porque não aceitou a lei da Europa e veio numa situação que de ser contra a lei aqui nessa terra. Então, a gente, na verdade, tem uma compreensão muitas vezes equivocada da figura do colonizador, porque a gente tende a ver que o colonizador, a gente vê a colonização a partir da ótica do colonizador, e muitas vezes a gente se confunde a compreensão do que vieram fazer os colonizadores aqui, identificando que foi um processo que é um processo civilizacional. Então, quando a gente se estrutura no molde de civilização, que é a civilização europeia, e entende que essa civilização é legal, a gente se identifica com a postura do colonizador e compreende que, poxa, essa colonização europeia, ela tem umas virtudes, por exemplo, a virtude de instituir o teatro, a virtude de instituir a política, a própria filosofia, ela vem instituída pelo processo de colonização. Mas quando a gente faz isso, a gente perde a oportunidade de enxergar como que as populações indígenas realizavam já teatro, realizavam já política, realizavam já o que a gente estava... e filosofia. E isso é um ponto de polêmica. Por quê? Porque a filosofia ela tem um modo de funcionamento que é o rigor. Né? Quando a gente estabelece um conceito, a gente tem que ter muita clareza com relação a esse conceito, com relação à história desse conceito. Né? A gente pode falar de uma forma resumida ou simplificada, que o filósofo ele é o arqueólogo do pensamento. E o arqueólogo tem esse trabalho delicado e cuidadoso, de que quando o arqueólogo ele acha um fóssil, ou ele acha assim, um registro de uma época, seria um absurdo ele falar, olha, esse fóssil é de uma época que não é a dele. Seria uma atitude deletéria para a própria atividade do arqueólogo. Ele fala, não, eu achei uma pedra sei lá, o arqueólogo que estuda Grécia Antiga. Eu achei um papiro, que é um papiro, o que é um papiro? É um registro de uma sabedoria que foi deixada ali. Por exemplo, você pode falar o papiro sei lá, vamos ver aqui. Os arqueólogos procuram papiros egípcios, né? Seriam não necessariamente papéis, mas papéis. O papiro é confeccionado a partir de uma planta, né? Então, assim, um papiro ele é confeccionado a partir da planta que é
a planta do papiro. Ciperus papyrus. Isso é uma papiro mesmo. Então, assim, o arqueólogo, ele tem que ter esse trabalho de cuidado, né, de ver, conseguir colocar, é como um quebra-cabeça, né, o trabalho arqueológico. Ele pega uma pecinha e coloca naquele cenário que, a princípio, já está constituído, que é o cenário dos saberes arqueológicos. O filósofo, a filósofa, a partir do momento em que se deu esse estabelecimento da história da filosofia, o trabalho do filósofo, da filósofa é esse também, né? De você poder identificar cada conceito a partir da pessoa, do filósofo ou da filósofa que criou o conceito. Então, quando a gente fala em ideia, a gente fala em Platão. Quando a gente fala em maiêutica, a gente fala em Sócrates. Quando a gente fala em botânica ou metafísica, a gente fala em Aristóteles. Quando a gente fala em escolástica, a gente fala em Santo Agostinho. Quando a gente fala em... Deixa eu ver mais aqui. A gente fala escolástica e a gente fala... patrística. Quando a gente fala em patrística, a gente fala em São Tomás de Aquino. Ou o oposto, desculpa. Quando a gente fala em patrística, a gente fala em Santo Agostinho. Quando a gente fala em escolástica, a gente fala em São Tomás de Aquino. Corrige aí, por favor, pessoal. Então, é fácil saber que quando a gente fala escolástica, a gente fala em escola. Escola é uma atividade cotidiana, diária. E o São Tomás de Aquino, ele pregava a concepção de que a gente precisa situar a filosofia numa prática, que é uma prática cotidiana. Já Santo Agostinho, ele considerava que a gente precisa transcender a Deus para fazer filosofia. A gente precisava ter uma afinidade sagrada com Deus, e aí você tem a patrística, porque você tem que saltar direto para Deus rezando, e a filosofia é isso mesmo, é rezar e agradecer a Deus tudo que ele fez por nós e está fazendo. E aí você tem, então, uma forma de fazer filosofia que é essa. Então, assim, quando a gente faz filosofia, a gente é convidado a estudar os filósofos e considerar como que cada filósofo originou uma forma de compreender a totalidade. E aí a gente fala mônada, a gente fala em Leibniz, a gente fala príncipe, a gente fala Maquiavel, a gente fala Cogito, a gente fala Descartes. Cada conceito tem o seu filósofo. E isso é muito importante no quesito de história da filosofia. Então, quando a gente faz história da filosofia, a gente mapeia cada conceito de acordo com cada filósofo, como a gente tivesse mesmo aí no ato de quebra-cabeça, de fazer essa junção de cada peça em conformidade à sua origem. Então, quando eu falo assim, poxa, nas tribos indígenas já tem pensamento que vai ser tão importante quanto o pensamento filosófico, sendo que não tem uma história do pensamento, não tem uma história da filosofia nas tribos indígenas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que aqui, antes do processo de colonização, já tem uma consciência. E aí, para a gente poder dizer consciência filosófica, inclusive, a gente tem que saber do que a gente está falando quando a gente fala consciência. Né? Por quê? Porque cada filósofo vai ter uma forma de compreender consciência. A gente pode falar consciência em Descartes, a gente pode falar consciência em Hegel, e a gente pode falar em consciência da natureza, a consciência do cosmos. É sobre essa que a gente começou a falar no início da aula, quando a gente falou sobre a expressão diálogo da alma com ela mesma, que é presente no pensamento do Platão, e que entende alma não como alma individual, mas alma do cosmos. E é esse pensamento que eu defendo que já existe nas tribos indígenas. É o pensamento do cosmos, que eu gosto de chamar também de consciência, porque a palavra consciência diz
Acho que isso, né? Consciência é consciência no sentido de ciência como saber. A palavra ciência, ela tem a etimologia dela atrelada à consciência como ciência vem do latim e cire quer dizer saber. E aí, saber tem a ver com sabor. Então, quando a gente experimenta o sabor de alguma coisa, a gente adquire saber de alguma coisa. Assim como, por exemplo, os indígenas experimentavam a galinha, chegaram a comer a galinha e tiveram uma experiência de ojeriza. Por quê? Porque a experiência de alimentação indígena está atrelada a uma autorização dos deuses. São os deuses que falam, olha, você pode comer isso ou você não pode comer isso. E aí, para saber o que os deuses autorizam, você tem que ter uma experiência que é uma experiência de sagrado. E aí você, por exemplo, você é pajé, e aí você vai ter uma experiência que é descoberta, conversa com o espírito da capivara. Por quê? Porque você quer saber se a capivara pode ser comida ou não. Então você vai conversar com o espírito da capivara. E o espírito da capivara vai te dizer, olha, você pode comer essa capivara porque eu gostei de você. É exatamente isso. O espírito da capivara vai gostar de você e aí ele vai autorizar você a comer a capivara. Pode ser que você tenha que dar algo em troca. Então, assim, você dá uma flor para o espírito da capivara e o espírito da capivara te dá a capivara. Via de regra, você tem que dar todo o seu ser, né? Você, como ser aberto para a possibilidade de ter uma experiência de consagração com o espírito da capivara, é o pajé. Então, o pajé, ele tem uma experiência que é a experiência de conexão com o espírito da capivara, e a partir dessa conexão com o espírito da capivara, o espírito autoriza comer a capivara. É claro que eu não sei se teve aí uma conexão do pajé com o espírito da galinha, quando a galinha chegou nessa terra, de modo que o espírito da galinha falou, não é para a gente comer, não é para vocês comerem a gente, não. Eu acho que não, eu acho que foi muito mais experiência de congraçamento com a galinha e de identificação, de que, poxa, você pode comer um peixe, você pode comer a capivara. Por que você vai comer a galinha, que é essa preciosidade, que tem essas penas fabulosas? Acho que foi mais isso que aconteceu. E aí é melhor você ter uma experiência que deixa as crianças brincarem com as galinhas, que é divertido, por exemplo. Acho que foi isso. Mas é tudo imaginário, né? Eu estou, na verdade, fazendo aqui uma fabulação para a gente poder tentar enxergar como foi isso. Mas o que eu quero defender é o seguinte sentido, é a compreensão de que as tribos indígenas, desde antes da própria colonização, as tribos indígenas já tinham uma consciência. Só que é uma consciência que não é a consciência moderna, não é uma consciência que se institui como capaz de qualquer coisa. Não se trata de uma consciência que se institua como é uma consciência que se institui a partir de Hegel, por exemplo, né? A consciência que se institui, fala, não, eu sou consciência. Não, acredito eu que o pajé, quando ele busca ascender e busca travar em uma relação que é uma relação de amizade com o espírito da capivara, ele está numa relação de consciência, né? Que não é exatamente uma consciência histórica, porque não tem esse nome, histórica, mas é histórico no sentido de que é um resgate de uma ancestralidade. O pajé, quando ele escuta, né, digamos assim, o espírito da floresta, o espírito da capivara, o espírito da carpa, sei lá se tinha carpa, acho que é salmão, pirarucu, o espírito do pirarucu, que é um peixe da Amazônia, que é gostosão e tal. Imagina, né? As tribos indígenas da Amazônia, elas tinham essa maravilha que é possível, né, na Amazônia, que é comer o pirarucu, que é um peixe delicioso. E aí, as tribos indígenas, para poder, digamos assim, pescar o pirarucu, né?
elas tinham o pajé, primeira coisa, estabelecendo aí uma amizade com o espírito do pirarucu. E o espírito do pirarucu vai falar, não, você pode ir lá nessa região que vai ter pirarucu pra caramba, vai ser uma festa, vai lá que é certo, pode pegar os pirarucu que estão lá. Aí ia os caçadores pegar. O que eu acho interessante que a gente pode trazer assim para ter essa certeza de que tem uma consciência, que é uma consciência, inclusive, talvez a gente pode dizer, mais revolucionária, né, do que a filosofia europeia ou toda a filosofia que se diga civilizacional, né, que não está no registro de uma civilização, o pensamento indígena, é o seguinte sentido: quando o caçador de pirarucu vai lá pegar o pirarucu, além da autorização do espírito pirarucu, ele tem algo que é sensacional, o seguinte: o caçador que vai pegar o pirarucu, quando ele traz o pirarucu para a tribo indígena, se ele come do pirarucu, ele está atestando que ele não é líder suficiente para poder governar a tribo indígena. E isso vocês podem conhecer num livro que é sensacional, que é A Queda do Céu, do pajé Davi Copenaua. Ele coloca isso que se dá na tribo Yanomami. Os Yanomami têm essa conexão com os espíritos da floresta e compreendem o seguinte: como que você pode saber que um indígena, que um índio, né, que um indígena ou a indígena, ela tem ou não vocação para liderança, que ela pode ser reconhecida como líder e como a gente falaria que seria assim uma capacidade política, uma capacidade de governança. Primeira coisa, você vai identificar na caça, no ato de caçar, aqueles indígenas que eles comem da própria caça. Por quê? Porque se ele come da própria caça, quer dizer que ele não tem vocação para liderança. Quer dizer que ele, em vez de pensar na tribo como prioridade, ele pensa em si mesmo. Então, ele não tem vocação. Vai ter vocação aquele caçador que pesca e traz a pesca para os demais, né? Ele tem um ato, digamos, de generosidade. Ele é mais generoso do que egoísta. Então, se ele é generoso, ele tem capacidade de liderança. Ele age pelo bem comum e não pelo bem individual, digamos assim, em palavras pouco filosóficas, porque a gente não tem indivíduo, né, nos indígenas. Mas o que eu gostaria de ressaltar é essa capacidade genuína das tribos indígenas de realizar o que a gente pode chamar de política. Esse é só um exemplo, que eu acho um dos exemplos mais geniais, mas que não são, talvez, assim, eu não seja a melhor pessoa para falar, porque eu posso falar muito sobre isso, mas enfim, eu decidi trazer um exemplo sobre essa capacidade extraordinária das tribos indígenas de se organizar politicamente a partir de uma convicção, que é a convicção de que o ser que é generoso, ele tem mais capacidade de liderança do que o ser que é egoísta. E ele pode ser reconhecido como líder por causa da generosidade. Ele deve ser reconhecido como líder em função da generosidade. O que a gente sabe que é o oposto do que de fato acontece, pelo menos na política brasileira, que pode ter começado genuinamente com essa compreensão de que a pessoa, para fazer política, ela tem que ter um desejo, que é um desejo de se eternizar na história, mas que, de fato, acontece o oposto, né? Porque a pessoa, no Brasil, vai ser política, ela vai ser política em função de uma série de desejos individuais ou desejos familiares, o que a gente pode ver na própria fala dos que hoje habitam o Congresso Nacional, que sempre que vão falar, eles falam em nome da própria família, né? A gente pode ver isso, que eles falam em nome da minha família, em nome da minha família.
E isso é, enfim, um absurdo, porque se a pessoa ela é política eleita pelo povo, ela deveria sempre falar em nome do povo e pelo bem do povo. Só que, em razão de uma série de eventos que é próprio da história de colonização brasileira, de um Estado tirano, autocrático, incapaz de se afinar com os desejos da população, a gente não tem isso. Então, o que a gente tem é uma política muito atroz e cruel e difícil de mudar, né? Difícil de transformar. Bom, mas então o que eu queria fazer hoje, na aula de hoje, é ressaltar isso, né? De que essa compreensão de que, em geral, a gente toma como... A gente se afina, assim, a gente afina o nosso pensamento com o pensamento do colonizador, na medida em que a gente elogia uma civilização que é uma civilização que tende à autodestruição, inclusive, né? A civilização que traz esse elogio da sua própria forma de se organizar, que é a civilização europeia, ela tende ao fracasso, por quê? Porque é um modo como essa colonização se estipulou, se criou e se colocou a partir do momento que ela se localiza em função da técnica, que a gente chama, né, em função da automatização da técnica, ela destrói o planeta. Então, a gente tem atualmente essa situação estranha, né, que é a seguinte colocação, de que o ser humano que se organizou a partir de uma herança, que é a herança grega, esse ser humano está destruindo o planeta. E a população, que é a população indígena, ela, em geral, é tomada como incapaz de se organizar, mas se organizou e vem se organizando de modo a conservar aquilo que nos permite ainda, pode permitir ainda, de salvar o planeta, que é uma relação de respeito com a natureza. E isso se perdeu na civilização europeia, né? Perdeu esse respeito pela natureza, que, de certa forma, a gente pode até achar engraçado, né? Na medida em que a gente ouve o modo como os indígenas tratavam as galinhas, né? Mas engraçado, por um lado. Por outro lado, eu acho sensacional. Então, assim, os indígenas, eles tratavam as galinhas com o respeito que deveriam todos os seres que estavam nessa terra tratar as mulheres negras, né? Se as mulheres negras tivessem sido tratadas como foram tratadas as galinhas, a gente não estaria nesse sistema que é cada vez mais complicado para as mulheres negras. E aí eu gostaria de terminar a nossa aula fazendo um elogio ao sentido genuíno que a gente tem no pensamento de Angela Davis. A gente falou sobre o pensamento revolucionário, a gente falou que o sentido de revolução ele surge no pensamento de Platão, né? Porque a gente vai ter aí a revolução do Sol. Né? O Sol ele faz uma revolução todos os dias, porque a Terra gira em torno do Sol, e aí você tem a Terra gira em torno de si mesma, e a gente assiste a revolução do Sol. Né? Então, é assim, digamos, revolucionário. Todo dia a gente tem a oportunidade de assistir uma revolução, que é o sol nascendo e o sol se pondo. A palavra é muito linda, né? A revolução, que a revolução é a revolução do sol. E, atualmente, a gente tem um pensamento que é um pensamento genuíno no seguinte sentido. Qual é o pensamento de Angela Davis? O pensamento de Angela Davis é muito simples e muito acessível para todas nós, que é o seguinte sentido. Ela fala assim, olha, no dia em que toda mulher negra for tratada com respeito, aí sim a gente vai ter uma revolução. Então, no dia em que cada mulher negra for tratada com respeito devido, a liberdade que é preciso que cada uma de nós tenhamos,
aí a gente vai ter uma revolução. O que a Angela Davis está querendo chamar... para o que a Angela Davis está querendo chamar nossa atenção? Para o seguinte, existe uma estrutura, que é uma estrutura social, que se constrói a partir da exploração da mulher negra. Então, a mulher negra, na nossa sociedade, ela está condicionada a se colocar num nível que é o nível da menor valia, daquilo que é o que tem menos valor é a mulher negra. Se a sociedade se estrutura dessa forma, e isso tem uma história, quando a gente se coloca para pensar essa história, dificilmente a gente consegue revolucionar essa história. É preciso que a gente tenha uma atitude que é uma atitude de reivindicação do valor da mulher negra. E aí é claro que a gente tem o conceito de mulher negra, que foi criado, eu acredito que foi criado nesse contexto da Angela Davis, desse protagonismo que foi essa mulher maravilhosa, que é essa mulher maravilhosa, ela ainda está viva nos Estados Unidos, e ela nos convida a ter uma atitude que é uma atitude seguinte, o pensamento revolucionário de ponta, né, que a gente pode dizer, é o pensamento que nos convida a se indignar, né, nos convida a nos indignar, onde nós somos convidados a nos indignar quando nós nos deixamos tomar como seres sem valor, ou com valor menor, frente ao valor que a sociedade institui, que é o valor do homem branco. E aí, essa dependência de uma cosmovisão em que o patriarcado apenas tenha escuta, é que a gente é convidado a criticar essa dependência. E aí eu acho sensacional, como a Angela Davis coloca, né, que essa atitude revolucionária que condiciona o papel da mulher negra como precisando ser colocado no papel de liderança. Então, repetindo a frase, enquanto uma mulher negra, cada mulher negra não for tratada com respeito, a gente ainda vai ter que fazer isso, que é ter uma atitude de indignação e promover aí uma atitude revolucionária, né? E aí o pensamento da Angela Davis eu acho sensacional, mas eu acho também sensacional o pensamento da Lélia Gonzalez. E aí a Lélia Gonzalez, ela concorda, né, com a Angela Davis, e ela vai à frente, que é o seguinte, ela vai colocar que o Brasil, ele tem um papel de protagonismo nessa convocação, né, à militância negra e à militância feminina, que é no seguinte sentido, de colocar que no Brasil a gente tem uma situação um pouco contraditória, que talvez seja tão contraditória quanto essa colocação aí do valor das galinhas para as populações indígenas, que é o seguinte, segundo a Lélia Gonzalez, a gente tem no Brasil uma situação que é, durante uma semana, as mulheres negras, elas têm o valor que lhes são devido. O valor que lhes são devido. Que é o seguinte sentido, durante o carnaval, a mulher negra ela é convidada a ser rainha. E aí o problema, então, no conceito da Lélia Gonzalez, é outro, porque o problema é o seguinte, como que a gente consegue manter esse papel e essa função de liderança que a mulher negra tem no carnaval durante todos os dias do ano? Esse é o desafio que a gente é convidado a manter a partir do pensamento da Lélia Gonzalez. E, para acabar nossa aula, eu quero colocar que isso sim é revolucionário, né? Você instituir que o princípio revolucionário é esse, que é o de colocar a mulher negra como líder. E eu até amplio esse pensamento, acredito que
No momento em que, no nosso país, pelo menos, a gente tiver essa consciência de que é preciso que tenha lideranças indígenas no Congresso, é preciso que tenham lideranças de mulheres negras no Congresso, representando, de fato, a população brasileira, aí sim a gente vai ter uma revolução. Aí sim a gente vai estar afinado, afinadas e afinades, com um pensamento capaz de revolucionar, capaz até de salvar o mundo. Enquanto isso não acontecer, a gente vai estar muito aquém da possibilidade de salvar o planeta. Bom, então hoje a gente fica por aqui. Eu quero agradecer muito a presença de vocês e mandar um beijo no coração de cada uma, desejar uma ótima semana e até a semana que vem. Tchau, professora. Tchau, Graziela. Obrigada, Vitória. Um beijo no coração. Até semana que vem. Tchau, Vitória. Tchau, Daniele. Obrigada pela presença. Mais um dia de aventuras de uma professora de filosofia. Até logo!